Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula de Power BI aqui e dessa vez a gente vai ver cardinalidade de relacionamentos. Entender quais os relacionamentos que a gente mais vai usar aí dentro do Power BI para a gente conseguir aí relacionar diversas bases de dados, beleza? Então, galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí nesse conteúdo que é muito, mas muito importante para qualquer dashboard que queira performar bem, não ficar lento e etc. Beleza? Então, galera da edição, roda a vinheta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 videoaulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana. E se você quiser receber essas videoaulas aí de forma gratuita, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada do que a gente posta aqui. E toda semana receber várias videoaulas aqui de forma gratuita para aprender essas 3 ferramentas que são muito importantes no mercado. Beleza? A gente já deixou o material para você baixar aqui também na descrição. Então, é só clicar lá e acompanhar com a gente aqui e fazer na prática, porque o Power BI é prática e a gente recomenda demais que você baixe o material e acompanhe junto com a gente aqui para que você consiga praticar, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente trouxe aqui uma tabela, né? 3 tabelinhas, na verdade, para a gente explicar esses relacionamentos para você, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui, ó, em obter dados para importar esse arquivo de Excel para cá para o meu Power BI para a gente trabalhar e tratar esse arquivo aqui. Beleza? Então, ó, vou vir aqui na setinha obter dados e aí eu venho aqui em pasta de trabalho do Excel. Recapitulando, a gente sempre fala isso aqui no canal, que é válido você sempre pegar o hábito de vir aqui no obter dados, porque se você vem aqui no pasta de trabalho do Excel, beleza, você pode vir aqui direto, tal, conectar, que é a fonte de dados mais comum. Mas futuramente, você, por exemplo, quer conectar alguma coisa dentro do OneDrive. Você poderia vir aqui no Web, quer importar um texto CSV. Então, sempre é importante você pegar o hábito de entrar nessa parte aqui, porque você inicialmente vai trabalhar com Excel, mas depois, futuramente, você pode trabalhar com SQL, com texto CSV, Web, etc. Então, clica aqui no pasta de trabalho do Excel e aí ele vai abrir a pastinha aqui pra gente. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Peguei a pasta aqui, ó, que tá basicamente, né, na nossa rede aqui. Vou clicar aqui no produtos esportivos, que é esse arquivo que a gente vai baixar, tranquilo? E aí ele está conectando o nosso Power BI aqui com esse arquivo em Excel aqui no meu computador, beleza? Então, maravilha. Ele vai carregar aqui pra gente e aí você vai ver que a gente vai ter 3 tabelas, tá? Primeira tabela, ela vai ser uma tabela de vendas, tá? Então, como é que eu faço para visualizar uma tabela de vendas aqui ou uma tabela aqui no Power BI? Vou clicar aqui, ó, não vou marcar a checkbox, vou só clicar nela, ó. Por quê? Quando eu clico nela aqui, eu consigo ter uma pré-visualização dos dados aqui, tranquilo? Então já tenho aqui, ó, a tabela de vendas, ó, beleza? Tenho aqui a tabela de DSKU, e aí você vai ver que tem algumas colunas aqui que a gente precisa dar uma tratada e etc. E tenho aqui a parte de fornecedores também, ó, que você vai ver que a gente vai ter que dar uma tratada também. Então o que a gente vai fazer? Vamos importar esses 3 arquivos, ó. Então vou marcar essas 3 checkboxzinhas aqui. E aí, depois que eu marcar essas 3 checkboxes, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em transformar dados. Por quê? Porque eu vou precisar tratar essas linhas aqui, ó. Beleza? Então, ó, transformar dados. E aí, a gente vai tratar esses dados no Power Query. Ou seja, estou pegando o arquivo lá do Power BI, né, conectando com Excel, tranquilo. E aí, eu vou ver se tem alguma coisa errada nessas tabelas, etc. Então, cliquei aqui no de fornecedores primeiro, beleza? Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo o nome dessas colunas aqui, ó, tá como coluna 1, tá vendo? Ó, column 1, column 2. O que a gente pode fazer? Aqui no Power Query, a gente tem sempre 2 guias para a gente trabalhar, que é a guia transformar e a guia adicionar coluna. Quando eu estou na guia transformar, tudo que eu fizer numa coluna, ela vai substituir a alteração. Por exemplo, quero tirar o SKU aqui, deixar só o 001. Ele pegaria essa mesma coluna aqui e transformaria ela. Se eu tivesse na adicionar coluna, qualquer alteração que eu fizesse, ela seria gerada numa coluna nova, beleza? Então a gente sempre vai aqui na guia transformar nessa aula, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, para passar aqui esse cara aqui, ó, SKU e fornecedor, para o cabeçalho aqui da minha coluna, eu vou usar esse cara aqui, ó, usar primeira linha como cabeçalho. Aí eu clico exatamente nessa planilhinha aqui, ó. Pum! O que vai acontecer? Ele já trocou o nome da coluna ali pra gente, ó, beleza? Então dá pra gente fazer isso aí. E aí, uma das coisas também que tá acontecendo aqui, ó, tem vários nulos aqui para baixo, ó, tá vendo? Tem muito nulo aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui e vai excluir esses nulos aqui, ó. Como?
venho na guia página inicial, e aí aqui ó, em reduzir linhas, remover linhas, e aí eu tenho aqui a parte de linhas em branco, ó, beleza? Então ó, linhas em branco aqui, e aí sim ó, já tenho a tabela bonitinha. Vou passar para a próxima, DSKU. Mesmo esquema, ó, o SKU tá aqui ó, e aqui eu tenho os nulos. Então o que eu vou fazer? Vou lá na página inicial, venho aqui em reduzir linhas, e aí a ordem não importa nesse caso, beleza? Remover linhas e removo as linhas em branco. Tranquilo? E aí dentro da página inicial também, você vai ver que você tem o usar primeira linha como cabeçalho aqui, ó. Se você clicar nele, você consegue entrar aqui e remover esses caras aqui, o coluna 1 e coluna 2, beleza? Então já tá como SKU e produto, aqui também como SKU e fornecedor, e aqui eu vou para F vendas agora, beleza? E aí a F vendas, a gente não vai ter nada para tratar, tranquilo? Então a gente já tem tudo bonitinho aqui, tirando essa parte aqui, ó, que é o column 10 e o column 11. Como é que eu vou remover esses caras? Pressiono aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, pressiono o Shift, clico na column 10 e na column 11, ó, e aí tô com as duas selecionadas. E aí eu posso vir com o botão direito em qualquer uma delas e seleciono aqui o remover colunas, ó, beleza? Então, selecionei o remover colunas e aí já tá certinho aqui pra gente. Tranquilo. O que agora a gente vai fazer? Vou clicar aqui no fechar e aplicar, e aí sim, eu vou partir agora para os relacionamentos, beleza? O que vai acontecer é, vamos lá, para explicar o que são os relacionamentos para você, a gente vai precisar fazer algumas análises aqui, tá? Então, por exemplo, vamos lá, eu tenho aqui a tabela F vendas, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho, por exemplo, o F vendas, e aí eu não tenho na aba de vendas a informação de fornecedor, concorda? Então, vamos lá. Venho aqui na minha guia dados, e aí você vai ver que as tabelas já estão aqui, ó, de fornecedores, DSKU e F vendas, maravilha. E aí o que acontece? Vamos lá, tenho aqui a guia modelo também, que aí eu vou conseguir ver as 3 tabelas aqui no meu Power BI, beleza? Então o que a gente vai ver aqui? Vamos lá, quando o Power BI está como padrão, né, ele já faz os relacionamentos aqui pra gente, ó. Se você olhar aqui, ó, já tem aqui de fornecedores, ó, tá vendo? E aí, se eu arrastar para baixo aqui, eu já tenho aqui o DSKU também, ó. E aí, o que acontece? Esse cara aqui, ele já vem com umas setinhas pra gente aqui, já vem aqui com um e muitos, né? Um e asterisco. O que é isso? A gente vai te explicar passo a passo aqui o que é isso, tá? Se você já veio com esses caras aqui, que é um padrão do Power BI, não tem problema, tá? A gente pode deletar os relacionamentos. E aí a gente até recomenda que você faça isso para você saber o que foi feito aqui para linkar essas duas tabelas, tá? Então, botão direito aqui nessa setinha, clico em excluir e aí eu clico aqui no sim. Tranquilo. Maravilha. Mesma coisa eu vou fazer para esse cara aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Clico com o botão direito aqui, beleza? Nessa setinha, excluir e aí clico no sim novamente. Ele já vai trazer pra gente aqui o relacionamento excluído. Show! Agora, o que a gente vai precisar entender? Vamos lá. Por que essas setas, o Power BI já cria isso automaticamente e tal? Vamos lá. Imagina que eu queira fazer aqui uma análise de vendas, tá? Então, vou chegar aqui, né, na exibição de relatório, ó, cliquei aqui, né, na parte de gráficos, e aí eu quero fazer um gráfico de coluna, beleza? Então, o que eu vou fazer é, clico aqui, ó, nesse gráfico de colunas clusterizado, ó. Então, ó, o quarto carinha aqui, ó. Então, ó, pum, cliquei aqui nesse cara. E aí, o que eu vou fazer é, eu quero que ele me dê o total vendido por fornecedor, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, né, em F vendas, ó. Então, eu maximizo aqui a F vendas. E aí, se eu arrastar aqui, ó, valor, pressionar e arrastar aqui para eixo Y, ele vai me dar um colunão aqui, ó, que é o quê? Basicamente, os 670 mil, né, que são os valores aqui, ó, vendidos por esse cara, beleza? Então, já tenho aqui os 670 mil, maravilha. Só que, o que eu quero agora? Eu quero o seguinte, eu quero que ele divida aqui o meu gráfico, tá, em marcas, ou seja, o meu fornecedor, ele tem que estar tanto vendido para Nike, tanto vendido para Adidas, tanto vendido para outras marcas. Então, o que eu vou fazer? Vou minimizar aqui, ó, F vendas, e aí, ó, eu chego aqui, ó, em D fornecedores, e aí eu posso arrastar, né, o fornecedor para eixo X. E aí, o que vai acontecer? Ah lá, ele trouxe o mesmo valor, ó, tanto para Adidas, quanto para ASICS, quanto para Jordan. Então, tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque ele não consegue identificar relação
entre essas tabelas. Sem aqueles relacionamentos, o Power BI ele não consegue cruzar as informações. Ele pegou simplesmente o total vendido e dividiu para todo mundo como se todo mundo tivesse vendido aquilo ali. E não é isso que acontece. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa relacionar essas tabelas. Como que a gente vai relacionar essas tabelas aqui? Clico aqui, ó, na guia exibição de modelo. Tá vendo? Nessa terceira guia, eu tenho aqui a guia dados, que é a segunda aqui, né, que eu consigo ver as tabelas no detalhe, e tenho aqui a guia exibição de modelo, que é basicamente onde ficam as minhas tabelas, beleza? Então o que eu vou fazer aqui é, cliquei e arrastei aqui, ó, posso clicar e arrastar para mexer essas tabelas, tá? A gente deixou aqui, assim, e aí, ó, tá vendo que essas vendas aqui, elas não têm a opção de fornecedor, né, de marca? Não tem a opção de marca aqui nessa tabela de vendas, mas se você olhar, eu tenho a informação de SKU, beleza? E aí, o que é esse SKU aqui? Esse SKU, basicamente, é o número do produto, né? Que significa Stock Keeping Unit. Basicamente, é uma unidade de manutenção de estoque. Basicamente, cada produto em lojas aí de departamento, marketplace, etc., tem SKUs e a gente precisa identificar esses produtos com o SKU, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode pegar, já que não tem informação de marca, se eu tenho o SKU número 1 aqui, eu posso identificar o SKU número 1 aqui e trazer a marca dele para as minhas análises. Então, o que o Power BI faz? Ele vai relacionar essas duas tabelas. Ou seja, para relacionar essas tabelas, o que eu faço? Tenho o SKU aqui, ó. Então, eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse, arrastar até aqui, ó, SKU, ó. Então, ó, soltei e aí eu preciso arrastar exatamente em cima de SKU. Como é que eu vejo se está certo, Lucas? Venho aqui, ó, passo o mouse em cima e aí ele vai relacionar aqui essas duas tabelas, ó. As duas tabelas ali, as colunas SKU, elas estão ali destacadas, tá vendo? Em cinza. Relacionei errado, sem querer, marquei para região, fornecedor e etc. O que eu vou fazer? Botão direito, excluir, e aí você pode refazer pressionando e arrastando, beleza? Da mesma forma que eu tenho o SKU aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso arrastar aqui o SKU também para produto, ó. Então eu tenho aqui o DSKU, né, que é a minha tabela, e aí, ó, o que eu faço? Ó, arrasto aqui de fornecedores, ó, pressiono e arrasto para cá, e aí ele vai me dar um relacionamento aqui, para muitos e 1 para 1. Beleza. O que é isso aqui, 1 para muitos e 1 para 1? Vamos lá. Tenho aqui as minhas tabelinhas, ó. Então eu tenho aqui a exibição de dados. E aí, vamos lá. Vou pegar aqui o SKU 001, tá? Então, ó, SKU 001, ó. Então eu venho aqui nessa setinha, vou clicar aqui no selecionar tudo e depois eu vou filtrar, ó, só o SKU 001, ó. Tá vendo? Então dei um OK. E aí você vai ver que ele aparece muitas vezes aqui, ó. Então, o que é isso? Aqui nessa tabela aqui, que é a minha F vendas, ele aparece muitas vezes. Só que se eu chegar aqui na tabela DSKU, por exemplo, ó, clicando aqui no DSKU do lado direito superior, o que vai acontecer? O SKU 001, ele aparece só uma vez nessa tabela. Por quê? Porque essa aqui é uma tabela de produtos, né? Uma tabela de SKU. Ou seja, eu vou chegar aqui e vou falar, pô, maravilha, esse cara aqui, ele só pode ser cadastrado uma vez, porque ele é a t-shirt corrida nessa loja. Então, ele só tem um produto igual a ele. Beleza, então ele é cadastrado uma vez só. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Se eu vir aqui, ó, SKU e F vendas, então na SKU ele aparece uma vez e na F vendas ele aparece muitas vezes, ó. E aí o que eu vou fazer? Vim aqui na F vendas de novo e tirei esse filtro. Então, ó, tirei esse filtro aqui, beleza? Então, ó, cliquei no selecionar tudo, deixei tudo marcado, dei um OK. Então, o SKU ele aparece muitas vezes aqui e uma vez lá na DSKU. Por isso que aqui, ó, na de fornecedores, que é a mesma coisa, né, que a DSKU, basicamente ele é um relacionamento de 1 para muitos. Ou seja, aqui no fornecedor ele aparece uma vez e aqui ele aparece muitas vezes. Ou seja, porque eu só tenho um produto igual a ele na loja e basicamente ele pode ser vendido várias vezes. Então, sempre que eu tenho esse 1 e asterisco, significa que em uma tabela ele apareceu uma vez e aqui ele apareceu muitas vezes. Beleza? E aqui na DSKU e na D fornecedores vai ser a mesma coisa. Ó. Eu tenho aqui na DSKU uma vez a t-shirt corrida aparecendo e aí quando eu olho aqui na D fornecedores, ó, e a SKU 001 aparece uma vez só. Então, o que se reflete aqui na minha guia de relatório significa o seguinte, ó, significa que basicamente eu tenho aqui uma vez que ele aparece e aqui ele aparece uma vez também. Então, esse cara aqui, ele é um relacionamento 1 para 1, beleza? Então,
Por isso que fica esse umzinho aqui, e esse umzinho aqui, e esse umzinho aqui, e esse asterisco aqui, que significa muitos. E aí, com essas tabelas relacionadas, qual vai ser a importância disso para os meus gráficos? Total. Por quê? Porque eu posso chegar aqui, ó, na minha guia exibição de relatório, e aí eu consigo ver as marcas, né, os fornecedores, por exemplo, que venderam mais. Agora, lembra que estava tudo antes, né, reto? Agora, com esses relacionamentos, automaticamente, aqui eu já tenho as minhas marcas campeãs aqui. Então, por exemplo, aqui eu já tenho Adidas, Nike, Mizuno e assim por diante. Se eu quisesse trocar a análise, por exemplo, ó, quero agora a F vendas, ó, ao invés de ser por fornecedor, eu quero por produto. Então, o que vai acontecer? Vou chegar aqui, ó, tirar o fornecedor, né, desmarquei aqui a checkbox, e aí eu vou arrastar produto para eixo X, ó. E aí você vai ver que aqui é chuteira marca A, aqui é chuteira marca B e assim por diante. Beleza? Então eu consigo, com os relacionamentos aqui no Power BI, entender que eu consigo fazer a maioria das análises que eu preciso. Só que, para entender que eu preciso fazer esses relacionamentos aqui, eu preciso entender o que é um para muitos e etc. Beleza? Então, se você chegou até aqui, deixa o teu like aí, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você conseguiu entender o que de fato é esse asterisco aqui, esse umzinho aqui e os tipos das relações aqui nas tabelas, foi um prazerzaço te ter aqui. Beleza? Além disso, né, deixa o like aí e comenta aqui embaixo o que você achou. E também, se você quiser receber videoaulas como essa aqui, de forma detalhada, passo a passo, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Tranquilo? E se você está procurando um curso de Power BI, se você quer aprender Power BI aí para se destacar no mercado de trabalho, a gente deixou no link da descrição também o nosso método completo, o método Business Intelligence com Power BI. É um método que já tem mais de 20 horas de conteúdo validado por milhares de pessoas, em que vai te fazer você sair do zero no Power BI até construção de dashboards e entender como é que você pode usar o Power BI para se destacar dentro da sua empresa. Fechado? Então, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço.